Palmeiras. Eu fiz até um levantamento, claro que eu só peguei jogadores que o Palmeiras de fato passou da sondagem, porque se a gente ficar só em atletas que o Palmeiras se interessou, ficou na sondagem, aí a lista é extensa mesmo, mas alguns nomes que o Palmeiras tentou negociar nos últimos tempos, fez proposta e não bateu o martelo, tá? Não conseguiu fechar. Alário, Borré, Castellanos, teve até o Alan do Atlético Mineiro, que o Palmeiras não passou da sondagem, o Andrei do Vasco, que estava muito próximo agora do Chelsea, né, que foi reemprestado agora, né? O Chelsea teve que emprestar o jogador para atingir a pontuação necessária. Michael, são vários nomes que o Palmeiras chega para negociar e não consegue acertar com o jogador. Basicamente, tudo vira novela. E nas últimas horas, mais 2 propostas recusadas, rejeitadas. O Verdão ouviu um não do Bragantino pelo Arthur e ouviu um não do Guarani pelo Richard Rios. Nossa. A informação do Vene Casagrande, dando aqui os créditos. Ele informou que a diretoria do Guarani, na liderança do presidente Ricardo Moisés, recusou a oferta milionária do Palmeiras pelo volante Richard Rios. Lembrando que os direitos do atleta estão associados em 50% com o Guarani, 25% com o Flamengo e outros 25% com seus empresários ligados à agência Cala Esportes, tá? Lembrando que é um ex-atleta das categorias de base do Flamengo, fez a sua estreia no profissional do Mengão num jogo contra o Palmeiras, a gente vai lembrar daquela partida, né? O Flamengo com vários casos de Covid, mesmo assim entrou em campo aqui no Allianz Parque, o Richard Rios participou daquele jogo, foi a estreia dele no futebol profissional e agora o Palmeiras está tentando, mas já ouviu um não da diretoria do Guarani. Sobre o Bragantino, o Braga rejeitou uma oferta do Palmeiras pelo atacante Arthur de 8 milhões de euros, cerca de 46 milhões de reais na cotação atual. O Pilhado trouxe a informação ontem, no caso do Richard Rios, foi um pedido do técnico Abel Ferreira. Ainda assim, o Palmeiras se empenhando, mas nada, não conseguiu trazer ainda o tão desejado reforço pela torcida. Né? Eu acho até que nesse caso específico desses 2 jogadores, eu acho que vale um esforço maior da diretoria do Palmeiras com o Arthur do que com o Richard Rios, tá? Boa noite, seus pão na chapa. E aí, como vocês estão? Estão bem? Tranquilidade? Incompetência ou falta de interesse? Ou planejamento? Não dá para entender o que acontece com a nossa diretoria. Primeiramente, não esquece de deixar o like de vocês, compartilha, ativa o sininho para receber notificações, dá uma força pro canal, que o YouTube vai entender que vocês gostam do conteúdo e vai notificar vocês para mais, mas não deixa de dar o like, beleza, galera? Vamos falar um pouco o que está acontecendo com esse Palmeiras, né? O Palmeiras, ele vai atrás de jogadores e não sei o que acontece. Ou a incompetência dos nossos dirigentes, né, do Alexandre Barros, a tentar a contratação de um jogador, a tentar negociar. Eu não sei se ele negocia por telefone, por e-mail, por fax, por Telegram, não sei. Mas eu não entendo o que acontece quando o Palmeiras vai atrás de um jogador, né? O Palmeiras, quando ele entra numa contratação de um jogador, os times que estão com os direitos sobre aqueles jogadores começam a pedir valores altíssimos para o Palmeiras, né? Aí chega ao limite, né? Aí o que o Palmeiras não quer é contratar. Eles sabem que o Palmeiras tá com a história do bom e barato, eles sabem que o Palmeiras tem a mentalidade de contratar pessoas mais novas para poder vender no futuro, né? Só que o que não dá para entender nesse time, por que a nossa diretoria não consegue fazer um planejamento, ou entrar com uma proposta onde o outro clube veja como um benefício. Por exemplo, na contratação agora do jogador do Bragantino, do Arthur, a gente já tem 10% do passe do Arthur. Então, oferece um pouco mais, né, em relação a isso. Olha, na venda do Arthur, na possível venda do Arthur para o futuro, vocês têm direito a X, te paga os 8 milhões que vocês precisam de euro, né? E a gente cede um pouco mais da fatia do bolo para vocês. Mas eu não sei o que acontece com a diretoria do Palmeiras. Ele não consegue fazer uma contratação decente, não consegue fazer não consegue fechar um contrato.
acabaram de fechar um contrato com um moleque de 16, ou 16 não, de 19 anos, se eu não me engano, que é atacante, que era de um time lá fraquinho e pastou para contratar o moleque para a categoria de base. Pastou. Escuta o que eu tô falando. O Palmeiras conseguiu um empréstimo do jogador por 100 mil. Olha o contrato que o Palmeiras faz, cara. Eu não entendo. O Barros já demonstrou total incompetência na diretoria do Palmeiras. Total. Desde que esse cara entrou no Palmeiras, ele não fez uma contratação que você falasse assim, ó, olha, essa contratação valeu a pena. Ou essa contratação foi boa. Primeiro que eu já acho errado, a gente vendeu o Arthur, agora a gente tá querendo comprar pelo triplo do valor que se vendeu. É ridículo. É nojento. A gente vendeu por 25, tá comprando ele por quase 70 milhões, pelo que o Bragantino tá pedindo, né? 75, 85, alguma coisa assim. Então fica ridículo, né? Agora, do jogador do Guarani aí, é inadmissível, né, cara? A gente tá indo atrás de um jogador que possivelmente tá vindo para compor elenco e o Guarani tá querendo valores absurdos, né, sobre o jogador. Então, simplesmente é assim. A gente também tem que pensar que o Palmeiras hoje, ele tem uma base muito forte, ele tá conseguindo trazer jogadores da base, fazer jogar. A gente tem o Fabinho, a gente tem jogadores dali pro meio campo que pode substituir. O Fabinho jogou um belo jogo agora, no final de semana, na semifinal. Então, contra o Ituano, ele jogou muito bem. Ele entrou no lugar do Gabriel Menino e jogou muito bem. São pratas da casa que a gente consegue lapidar. Porém, a gente sabe que o elenco tá ficando curto, que o elenco tá começando a ficar fraco. A gente tem 3 competições aí pela frente, fortíssima, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, que não vai dar para ter um elenco só para jogar, porque a gente viu e vê que o Palmeiras está tendo um time para jogo e um time para segurar jogo, né? O Palmeiras faz o gol, consegue o resultado, e aí o Palmeiras senta no resultado, e aí começa a colocar Flaco Lopes, Breno, começa a colocar o Jailson, e o time não anda, né? Não vai. Então talvez tem que começar a parar, cortar esses caras, começar a colocar o moleque da base para ver se eles vingam, se eles jogam. E em relação ao jogador do Guarani, eu, na minha opinião, não quer, amém, obrigado, tchau. Não corre mais atrás, não vai mais atrás. Ó, se vocês quiserem agora, liga pra gente que a gente agora vai dizer o preço. Porque assim, joga no Guarani. Ele era da base do Flamengo, não foi aproveitado, foi vendido, voltou pro Brasil e agora tá desfazendo um dos maiores campeões aí dos últimos 5 anos aí, que é o Palmeiras. Então desculpa, cara. Se não tá afim, tchau. O Palmeiras não precisa de você. Agora, que a gente tá vendo a incompetência da nossa diretoria, a gente tá vendo. Isso tá nítido, tá falho, tá uma coisa horrível. O Palmeiras não consegue contratar um jogador mediano no mercado. Mediano. Esse jogador do Guarani, ele é mediano. O jogador do Bragantino, me fugiu o nome dos caras agora aqui, também, o Arthur não é esse jogador todo, não é. O Arthur, ele é meio que parecido com o Dudu, ele tem picos de jogos bons e depois ele some, ele fica 2, 3, 4 jogos aí fraco. A gente vê o Bragantino, tá sofrendo. Eu assisti alguns jogos do Bragantino no Paulista e ele não jogou nada, ele fez um jogo bom. Acho que eu assisti 4 jogos do Bragantino, ele fez um jogo bom, né? E um deles foi contra o Palmeiras. Então, assim, o que esses caras estão querendo da vida? Eles estão tendo oportunidade. Quem é o jogador? Se eu fosse jogador hoje e o Flamengo me fizesse uma proposta, eu me sentia honrado e ia querer jogar no Flamengo, com certeza. É um time hoje em ascensão, é um dos melhores times do Brasil, é um puta de um elenco, tem uma estrutura top, né? Hoje, o Galo me chamando, queria, o Palmeiras me chamando, queria. Então é complicado, né? Você vê São Paulo investindo, comprando jogadores sem ter dinheiro, comprando jogadores e os times não fazem isso. A gente tem o exemplo do jogador que era do América, que o Palmeiras queria, né? O Alan, se eu não me engano, o Ademir. O Palmeiras queria, a América chutou lá em cima. Puf, o Palmeiras desistiu, ele vendeu pro Atlético. Ele agora foi contratado lá pro time do Bahia, lá,
por merreca, por mixaria. Então, assim, já tem uma frase que o Praz falou lá atrás, quando o Palmeiras estava reformulando, em 2015, ele disse: aqueles jogadores que estão negando o Palmeiras hoje, lá na frente vai sentir. Com certeza o Ademir hoje, quando ele olha para trás, fala assim: eu recusei o Palmeiras, hein? Eu já podia ter sido campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão, campeão do Paulista, campeão da Copa do Brasil. Se ele tivesse vindo para o Palmeiras, ele estaria, na vitrine lá em cima. Mas decidiu por lá, né? Vamos acompanhar a entrevista aí para você ver mais um pouco aí do que aconteceu na entrevista. E aí a gente volta para dar mais alguns comentários, né? E aí, Nilson César, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, Piperno, sobre essas negociações do Palmeiras, que já está acostumado a ouvir não. Chega no negócio e já ouve não de cara. Eu acho que o Palmeiras vai ainda aumentar essa oferta pelo Arthur. Porque o Arthur é um jogador, eu acho que cairia muito bem nesse time do Palmeiras. Aliás, fez o negócio errado, né? Porque já esteve no Palmeiras, né? E vai pagar muito mais caro agora para ter o Arthur de volta, né? É esse o negócio? Isso. Vendeu por um X e vai pagar o... Tem até uma participação. O Palmeiras tem 10% do passe do Arthur. Então. Isso aí que ele está negociando é 90%. 90%. Porque 10% é dele. E vou falar, é capaz a gente ver mais casos como o do Arthur no Palmeiras, porque tem muito jogador bom na categoria de base e o profissional não tem Esses espaço. dois aí são dois belos reforços. Esse Richard Rios do Guarani é um belo jogador. Jogador de meio campo, interessante, inteligente, né? Bom jogador. E o Palmeiras precisa mesmo. O Campeonato Brasileiro é muito longo. É um campeonato que tem desgaste, cartão amarelo, contusão, cartão vermelho. Precisa dar uma reforçada no elenco. E eu vou torcer para que esses dois jogadores venham para o Palmeiras. Vai ficar mais forte ainda. Então, eu vejo um pouco diferente. Eu acho que não é um negócio trágico esse, de ter que pagar alguém que já era do Palmeiras. Porque na hora que saiu, de alguma maneira, ele teve uma vantagem. O cara agradou tanto que compensa Buscar de volta. Se saiu sem trauma, se não pichou a porta. Isso com o Pogba. Hã? Aconteceu isso com o Pogba. É lógico. Então, é negócio. É negócio. Você só vai buscar porque o cara agradou. Agradou e tá ótimo. Vai pagar menos do que pagaria se fosse contratar o cara do Bayern, por exemplo. Né? Eu acho que pagaria menos. O cara saiu sem brigar com ninguém, não pichou a porta da presidente, não fez nada. Então, eu acho que se der certo, ótimo. O que eu achei engraçado, porque o Pedro... Repete aí, Pedro. O Palmeiras cansado de receber não. Vai, fala de novo. Não, já está acostumado a receber não no mercado, porque então, todo jogador que chega para negociar é não. Isso que eu disse no começo do ano. Mas eu acho que o Palmeiras Os valores assustam. Falei pra ele e pro Kaique no começo do ano que corneteiro também faz pré-temporada. Porque... Não, mas eu entendi o que o Pedro falou, mas o que eu queria dizer é o seguinte: pior do que contratar é contratar errado. É a primeira regrinha. A outra, muitas vezes, é claro que eu não estou conspirando contra esses nomes aí que você citou, não é nada disso. Muitas vezes, quem vai se arrepender é o cara de não ter ido pro Palmeiras. Isso. Tem esse também. Pode ser. Porque uma coisa é você enfrentar o que o Palmeiras enfrentou quando estava na Pindaíba, e eu lembro o grande Fernando Praz, que os jogadores não aceitavam o convite do Palmeiras, e o Fernando Praz disse: olha, um dia vocês vão se arrepender de não ter concordado em jogar por aqui. E aí o tempo passou, o Palmeiras já está aí nessa fase que todo mundo sabe. Então pode ser mesmo que o Palmeiras não vai dar R$1 a mais e deixa de contratar o Messi, ou pode ser que esses jogadores, os staffs e os clubes estão pedindo acima, também um dia se arrependam de não ter ido para o Palmeiras. Ou não é assim? Sim, sim. Eu acho que é isso. Até em cima disso, eu vou lembrar aqui de uma negociação que não deu certo, a transferência do Ademir, né? Que o Palmeiras tentou, fez várias ofertas e o valor só subia e no final das contas o Ademir não foi pro Palmeiras, foi pro Atlético Mineiro, né? Agora tá indo pro Bahia, né? Agora tá indo pro Bahia. Claro que agora o Bahia com muito investimento e tal, a gente tem que respeitar, mas não foi assim, o que você esperava mesmo. Assim, se tivesse ido pro Palmeiras, talvez a história teria sido diferente. O jogador pode pensar dessa forma. Eu poderia estar na foto de alguma conquista aí. Isso. Eu acho, Pedro, ontem a gente, enquanto falava desse caso, eu fucei pra caramba aqui, mandei mensagem, então até avisei que eu tenho impressão, em cima de toda essa leitura, né, com
uma rodagemzinha de repórter lá do passado, você vai juntando as coisas, eu tenho a impressão que o Arthur virá para o Palmeiras. Eu diria que quase certeza que virá para o Palmeiras. Há uma ruptura da lua de mel do Arthur com a cidade. Ele era o símbolo da Red Bull na cidade, aquela coisa toda. E com os últimos resultados do time, perdeu do Ipiranga de Erechim, perdeu do Água Santa, os caras andaram esculhambando ele, esculhambando o time inteiro, ele ficou meio magoadinho e aceitou ir embora. O que é que o Red Bull está fazendo? No meio do ano, um pouquinho antes do meio do ano, não, começo do ano, veio uma proposta do Qatar pelo Arthur. 10 milhões de euros. E o Arthur não quis, porque o projeto dele era a Europa. E o projeto da Red Bull também era a Europa. Alguma coisa em torno de 12 milhões de euros. Mas não era nem o dinheiro, não. Se fosse 10 milhões de euros para a Europa, eles tinham fechado. Mas, não, vamos pegar um pouquinho mais para a Europa, porque é um valor insignificante, futebol europeu, 12 milhões de euros. Poderia fazer até com Leipzig, mesmo fazer algum acordo. Estava tudo certinho. Aí, quando foi, o Palmeiras fez uma sondagem, o Palmeiras daria o Matias Fernandes, é Matias Fernandes mesmo? Matheus Fernandes, daria esse jogador e uma diferença em dinheiro. O que fez o Red Bull? Comprou o Matheus Fernandes e falou, não quero conversar sobre o Arthur porque ele vai para a Europa e porque ele é o nosso símbolo, o nosso garoto aqui e tal. Não quero que ele vá jogar por um rival e o Arthur tudo bem. Hoje não, hoje houve uma ruptura, o Arthur já quer sair mesmo, já, sabe, rompemos. E aí o que o Red Bull está querendo fazer é recuperar aquela proposta do Qatar, ou seja, chegar a 10 milhões. É isso. O Palmeiras ofereceu 8, a direção do Bragantino acha muito pouco, então ela quer, sabe aquela briguinha de eu quero chegar a 10, 9,5, 10,5, sabe que nesse meio tempo eu tenho quase certeza que vai fechar. E mais, pelo que eu sei, o atleta já está inclusive autorizado a conversar com o Palmeiras sobre salários. Está bem avançado. O Richter eu não sei. Mas no caso do Arthur, eu diria que está muito perto de fechar. Se é que já não fechou e estão detalhando as coisas. Tá aí, portanto, Arthur na mira do Palmeiras. Assim, também acompanhando essa negociação, como disse o Flávio, encaixando as peças, parece que o clube está disposto a negociar o jogador, o jogador está disposto a sair do Bragantino. E o Palmeiras aceita pagar. A questão é pagar o preço. E aí o Palmeiras vai estar negociando. É normal, né, numa negociação. Tem um tempinho para negociar. O clube quer 10, o Palmeiras ofereceu 8. O Palmeiras quer 12. Até porque o Bragantino quer 12. É 12, então. Mas 10 ele fecha porque é a proposta do Qatar. Entendi. Então, tá bem no meio. O número tá lá, Wanderlei, piscando. Um quer 12, outro dá 8. 10. Então, quer 4 milhões para nós? Para nós, é isso aí. É só olhar na nossa coisa. Qualquer coisa a gente ajuda, né? Dólar. Qualquer coisa a gente... É dólar. Qualquer coisa a gente ajuda. É dólar. Palmeiras precisar, é só passar aqui, a gente resolve. 4 milhãozinhos, né, Perna? Você tem na carteira, né, Perna? Quase isso. E aí, isso lembrando por 90% dos jogadores. Uma diferença de pouco mais de 10 milhões de reais, tá? Isso. A gente falando aqui de 2 milhões de dólares. Se você olhar bem, desses 10 milhões... Aí eu já fiz uma outra conta aqui. Desses 10 milhões do Qatar, eu acredito que o Palmeiras teria 10%. Não tenho certeza disso, ou se era 10 milhões para o Bragantino. Se ele tinha 10%, já pode tirar 10% dos 10. Já estamos chegando em 9, 100, 9... Por isso que eu estou falando que vai dar negócio, entendeu? É mais aqui, mais lá. O Wanderlei Nogueira é bom nisso, negociar mais aqui, mas depois vai fechar. Eu acho que o Arthur vem para o Palmeiras. Bom reforço, Piper, no Arthur, se chegar, é um cara que eu acho que assim, o Palmeiras contratando vai ser titular, tá? Eu acho. Acho que o Abel Ferreira vai arrumar ali um espaço para ele, ainda mais pagando toda essa grana aqui, vai chegar, acho que o Palmeiras deve chegar nesse valor de 10 milhões de dólares. 9 e pouco, 10. Não pode ficar no banco, ainda mais jogador do talento, da qualidade dele. E o Flaco Lopes? Custou por aí. Banco. Este é fraco. É verdade. Este é muito fraco. Aí você me pegou, é verdade. Então. Flaco Lopes. Não, mas Flaco Lopes não dá. Eu acho assim, 12 milhões. A se machucou. Mas eu acho que o Flaco Lopes ainda vai virar. Eu também. Ele tá no tempo do Veiga, no tempo do Zé Rafael, no tempo do Scarpa. O Palmeiras tem essa... Tem pressa. Tem essa coisa, se adaptando, mas igual diz o Vamp aqui na Jovem Pan, concordo bastante. O Abel coloca o Flaco Lopes pra jogar, mas coloca muitas vezes pra jogar com os reservas. Tinha que colocar o cara pra jogar com o Dudu, sabe? Pra jogar com o Rony, não sei. Às vezes acontece, os caras, com as cobras criadas, entendeu? Às vezes acontece alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que tá rolando. Tem muito a ver com adaptação. Tem cara que tem facilidade, tem cara que não tem. Isso aí é uma coisa bem... O próprio Rony demorou pra jogar bola. Tem cara ficou que 7 meses. meses. Ele pra fora. O Rony queria ficou jogar 7 ele pela meses. janela.
Ficou 6, 7 meses sem fazer o Rony. Eu acho que assim, tem cara, até pelo perfil, né? Qual foi o jogador? O Guerra. Não conseguia falar português, ficou desesperado. Não conseguiu jogar nunca, né? Borja, que foi abraçado no aeroporto. Que foram no aeroporto. Mas aí, nem chego nesse caso, que o Borja viu uma expectativa muito grande. O Flaco Lopes, ele chega para lá na frente virar alguma coisa. Acho que dá para dar um tempo, até porque o Palmeiras está num momento ótimo, ele está ganhando. Ele não precisa do Flaco Lopes nesse momento. Né? Então lá na frente, quando negociar e tal, vai acabar achando um lugarzinho para ele. O Fausto Vera desembarcou no Brasil num dia e no outro jogou. Eu achei o Corinthians precisa do jogador. E o cara do Palmeiras. E o cara jogou bem. Mas dos três lá, ele era o mais badalado mesmo. Não, ele dizia que era o mais pronto. Era ele, Galopo e o Flaco Lopes. Eram os três caras que os argentinos diziam, com esse não temos muito, esse especial, aquela coisa que eles fazem. Mas o mais badalado era o Fausto Vera. Mas é muito, Flávio, da capacidade aí do ser humano mesmo, de se adaptar a outra mesmo. Às vezes, o Dario Pereira, que é um caso sério. Nossa, sem demorou um tempão. Às vezes eu encontro o Dario num bar lá perto do chama Ibirapuera, e ele fala um pouco disso, né? Ele veio para jogar numa posição. Eu acompanhei muito isso. Nossa, ele foi um... O São Paulo quase desistiu dele. Pois é. E de repente... Um dos maiores jogadores da história do São Paulo. Acontece. E ele demorou. E aí foi o Carlos Alberto Silva, salvo engano, que teve a ideia de puxá-lo para a zaga. Hoje eu estava vendo Ele estava no meio campo, não jogava nada. Volante, hoje eu estava vendo Estou vendo uma série, já indiquei aqui, mas não posso falar do Playbook, né, na Netflix. E são 5 técnicos contando as histórias de como eles chegaram as técnicas que eles usam. Tem um só de futebol, que é o Mourinho. Eu já ouvi, curiosamente, o Mourinho. E o Mourinho está contando por que o Cristiano Ronaldo foi jogar de atacante centralizado. A gente sabe do Messi, né? Que o Guardiola estava no quarto escuro, falou que o filho dele, o Guardiola, era meio xarope, né? E o Mourinho, sabe por que ele colocou... Por que ele colocou o Cristiano Ronaldo centralizado? Por causa do Daniel Alves. Nunca tive essa ideia na minha cabeça. Ele falou, ele era um ponta, ele jogava pela esquerda, e aí a gente foi jogar com o Barcelona e precisava ganhar do Barcelona. Eu tinha 3 centroavantes, mas o meu melhor jogador era o cara pelo lado do campo. Só que o Daniel Alves subia pra caramba, era a grande arma do Barcelona. Ele falou assim, o meu ponta teria que acompanhar o Daniel Alves. Aí ele olhou e falou, bom, quem é o meu ponta? Cristiano Ronaldo. Eu falei, não dá, eu não vou botar o Cristiano Ronaldo pra correr atrás de ninguém. Chamou o Cristiano e falou, ó, você não vai correr atrás do cara não, vou pôr um cara pra fazer esse trabalho e vou te meter mais no meio. Falou, será que vai dar? Será que não vai dar aquela história? E tentou. Ele fez o gol da vitória. E a partir dali ele... Então, às vezes, acontecem essas acomodações no time, né? O cara se adapta. O Rony mesmo. O Rony já falou que ele hoje sente dificuldade para jogar pelo lado do campo. Olha que doideira. Ele era jogador de lado, foi pro centro, se adaptou e acabou dando tão certo que ele tem dificuldade de voltar para a posição original dele. É isso aí. Então, por isso que eu acho que o Flaco não é um caso perdido. E eu acho que... o Arthur chegando, nada indica que ele vai ser titular absoluto. E eu acho que o Arthur chegando também, o Palmeiras está emitindo aí um outro sinal de que talvez acabe negociando o Giovani no meio do ano. O menino, ano passado, já teve ofertas para sair. O Ajax, né, Pedro? Sim, sim. Tentou levar, o Palmeiras resistiu, a Leila não deixou e tal. Fez muito bem. E quase por esse valor aí, de 60, 70 milhões de reais. Agora, no meio do ano, quem sabe? Serão 12 milhões de dólares? Isso, aproximadamente do Ajax. Só que ali naquela época o Giovani estava lesionado. Então, mas aí hoje é a tua história. Tá jogando bem, já se valorizou, está mais valorizado. Então, mas é a tua história. Você segura um pouquinho do valor. Hoje os clubes brasileiros estão usando isso com muita inteligência. Você negocia, por exemplo, o Giovani por esse valor. Você paga o Arthur, mas você fica com 30% no passe dele. O moleque dá certo lá, numa nova negociação, o Palmeiras vai encher as burras. O Enzo Fernandes, o River Plate está fazendo um novo estádio, só com o percentual da troca dele do Benfica pro Chelsea. E o Palmeiras tem um problemão, entre aspas, né? Não dá para usar todo mundo que está lá. Exato. Na categoria de base. Exato, isso mesmo. Não cabe. O Arthur não cabe. Então, não teve espaço. Não tem espaço. Então, e atenção, é muito importante, todo mundo acha isso mesmo. O Palmeiras vai deixar escapar pelos dedos um ou outro, 3, 4 jogadores que vai perder. Não, na final da Copinha agora, o América Mineiro
chegou na decisão com jogadores emprestados pelo Palmeiras, então, na base, quer dizer, já na base. Então, não dá para usar. Então, se ele puder negociar, ficar com o percentual que o Flávio falou... Isso é obrigatório. Isso é uma jogada boa. E contrata jogadores, digamos assim, mais formados... E ficar sempre com esse trunfo na mão, sabe? O Palmeiras deve estar trazendo Arthur, porque o que você falou do Giovani deve ser uma verdade. O menino, você acha que o menino deve estar, os empresários do moleque devem estar pressionando um pouco para ele ir embora? É claro. Se tem a proposta, exatamente, os caras estão pressionando para sair. Plano de carreira, né? Lógico, plano de carreira do cara. Aí nós precisamos repor um cara por ali. Quem é que vai repor? Vamos trazer o Arthur. E o Giovani já dá para ir, porque já tem 19 anos. Tem 3 anos a mais do que o São Paulo ganhou do Antony mais com a negociação dele com o Manchester United do que na ida direto para ele pro Ajax. Ajax mesmo, né? Ajax. Ele então, olha só isso. E o River, então, nem se fala, né? Então você tem que segurar um percentual legal, porque senão o jogador acaba se perdendo mesmo. Você pode perder o jogador. Chega, essa idade do Giovani, desse menino, é uma idade crucial. Todos os técnicos falam isso. Quando você bate em 22, 23 anos, passou. Você vai ter que sair para começar em outro lugar. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Com o Elias aconteceu isso no Palmeiras. O Elias, que depois foi sucesso pelo Corinthians, pela seleção, ele passou. E aí o Palmeiras se desfez dele, ele foi aparecer com 23, 24 anos, e aí voltou para o próprio Palmeiras. Desculpa, pro Corinthians. Mas era um jogador de um nível muito alto, jogador de seleção, e que passou o momentinho dele, né? Então também não pode esperar passar tanto. Tem um jogador que você vai ter que vender, e também não é ruim vender, né? A venda do Hendrick, se o Hendrick não fizer nada mais, ele já foi uma coisa extraordinária na vida do Palmeiras, na história do Palmeiras. Negócio. Sobre o Richard Rios... Ainda nessa semana havia saído a informação de que o Guarani estava querendo cerca de 15 milhões pelo valor do passe do atleta. O Palmeiras chegou a 6. 6 milhões de reais. É o nome de ator de cinema americano, hein? Richard Rios. Richard Rios, né? Ator de cinema americano. A informação que saiu nessa semana é que o Guarani estava querendo cerca de 15 milhões de reais pelo valor do passe. De reais, eu me assustei. 15 milhões de reais. Euro, falou louco. O Palmeiras ofereceu 6 milhões de reais e eles recusaram. Eu acho que vai chegar o Guarani, porque o Guarani não deve estar nadando de dinheiro. Até outro dia o Guarani estava numa tanga desgraçada, né? Ou não? Mas ele é pouco do Guarani, não é? Eu acho que vai chegar, né? 50% dos direitos econômicos dele são do Guarani, 25% do Flamengo. O Flamengo ainda pode receber uma grana. Esse valor deve ser o total, né? Os 15. Ele deve ficar com 7,5, acho que é por aí, né? Vai dar samba. O Guarani não tá nadando em dinheiro. E uma grana dessa para um clube como o Guarani é dinheiro pra caramba. Então, e o Flamengo tá cheio de jogador assim, emprestado, negociar por emprestado. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. no Cuiabá. Esse princípio aí. Esse princípio. Tem gente boa e não dá pra usar todo mundo. Não dá pra usar. O Arthur chegando no Palmeiras, a gente viu agora... Nessa reta decisiva do Campeonato Paulista, o Abel Ferreira utilizando o Tabata e não usou os dois. Eu acho que ele joga como titular. Giovani Hendrick. Então acho que ele já chega para ser titular. Eu acho que ele faz Arthur, o Rony e Dudu. Eu acho que é isso que ele faz. Mas aí no meio de campo, no caso do Richard Rios, já é uma concorrência mais pesada, porque tem Zé Rafael e tem Gabriel Menino. Aí tem que Aí você pagar tudo isso no cara também. Eu não conheço o Richard Rios, mas eu acho que para tirar os dois é duro. Bom, vocês viram aí, né? Todos os créditos dados à Jovem Pan, né? Ao Bate Pronto. É um excelente canal de informação, né? Gosto muito, assisto muito, acompanho muito. Indico para vocês, vou deixar aí para vocês também o link, né? Da Jovem Pan para vocês. E aí deixa nos comentários, ativa o sininho, não esqueça de deixar o like de vocês. Comentem o que vocês acham dessa diretoria, se está certo ou se não está certo, se a forma como a diretoria trata suas contratações está correta. Comentem, porque assim, não dá para entender o que acontece nessa diretoria do Palmeiras. Então, galera, vou deixar aí para vocês, comentem, deixa o like, ativa o sininho para receber notificações. Uma boa noite, tamo junto.